Graça e paz, meus amados. Como é que vocês estão? Tudo na bênção? Sem dúvida nenhuma, nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra abençoadora para a vida de vocês. Uma palavra que, mesmo distante como nós estamos, mas irá nos aproximar entre nós e nos aproximar também do nosso Deus. Como todos sabemos, a nossa igreja tem trabalhado durante o mês de fevereiro com o tema tempestade. E no dia de hoje eu não vou fugir desse tema, mas eu quero falar de uma forma diferente para que você entenda que tempestade tem origem e tempestade tem forma que você precisa reagir para poder superá-la. Eu lembro que na minha adolescência eu morava num bairro costeiro aqui da cidade de Recife, no Pina, e nós tínhamos o hábito de frequentar a praia. E nós víamos o comportamento dos jangadeiros. Lá não existiam grandes embarcações, não existiam navios, nem muito menos iates, mas por ser uma comunidade simples, existiam muitas jangadas. E nós vimos o comportamento dos jangadeiros quando se aproximava a chuva. E olhe que nós estamos falando ainda de chuva, porque a tempestade é uma chuva elevada a um patamar diferenciado. Mas aqueles jangadeiros, eles observavam sempre um lado específico do mar. Eles olhavam sempre para um lado específico do horizonte e eles sabiam exatamente quando vinha a chuva. Mas será que todas as vezes é dessa forma? Será que na nossa vida as tempestades são previstas, elas se levantam de uma maneira que nós possamos entender e compreender em todos os momentos? Vamos aprender um pouco mais sobre isso. A primeira coisa que nós temos que entender é que a tempestade, ela é um fenômeno da natureza de extrema violência. Normalmente acompanhado por chuva, mas não apenas chuva. Chuva, vendavais, muitas vezes até tufões. E em algumas regiões do nosso país ou em outros países do mundo, também pode ser acompanhada por granizo, ser acompanhada até por neve, quando se forma a nevasca. Então imagine que são fenômenos extremamente violentos, extremamente agressivos e que nós, na nossa rotina, não estamos habituados nem acostumados a enfrentar. Por isso, as tempestades trazem para nós uma dificuldade tão grande dentro do nosso contexto. Mas eu quero que você entenda que as tempestades, elas têm origens. E nesse dia, nós vamos falar sobre 3 origens das tempestades e vamos referenciar essas origens dentro da palavra de Deus. A primeira origem da tempestade é a tempestade que nós mesmos causamos. E aí vem uma grande interrogação. Quem quer causar uma tempestade na sua vida? Quem quer viver no meio de ventos, de vendavais, de ventos tempestuosos ou de muita chuva? Tenho certeza que a sua resposta é ninguém. Mas muitas vezes nós causamos a tempestade. E o exemplo que eu vou trazer para vocês nesse dia é o exemplo do profeta Jonas. Como nós sabemos, e está lá escrito no livro de Jonas, já a partir do capítulo 1, Deus ele passou uma missão, ele entregou a Jonas um propósito, que ele precisava levar uma palavra de arrependimento para uma cidade muito poderosa, mas ao mesmo tempo que era poderosa, era extremamente pervertida. Era uma cidade que estava totalmente fora do contexto que o Senhor tinha para aquele povo. E Deus entregou na mão de Jonas essa missão. Tinha uma peculiaridade nessa cidade que vocês sabem, e se não souberem, quando abrirem em Jonas 1, vão saber, que se chamava Nínive. Existia uma peculiaridade. Essa cidade, ela odiava os profetas do Senhor. Então Jonas sabia que se ele fosse para aquele lugar, debaixo de uma palavra do Senhor, debaixo do envio do Senhor, muito provavelmente aquelas pessoas ouviriam essa palavra, se arrependeriam e Deus não faria o mal que o coração de Jonas queria que ele fizesse àquele povo. Porque Jonas, assim como nós, muitas vezes tinha desejos que não eram muito próximos daquilo que Deus queria. Como diz a palavra, os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, nem os nossos caminhos são os caminhos do Senhor. Então Jonas se negou a ir até aquele lugar. E quando ele chegou no porto,
onde ele deveria pegar um navio no sentido de Nínive, ele acabou pegando um navio indo para Tarsis. E sabe uma característica interessante e importante desse tipo de tempestade que nós provocamos? É que normalmente, quando nós provocamos essa tempestade, ela não afeta apenas a nossa vida, mas todos aqueles que estão ao nosso derredor. E Jonas, quando entrou naquele barco, ele sentenciou todos aqueles que estavam ao seu redor a viver uma tempestade. Pare para pensar, meu irmão, raciocine junto comigo. Quantas vezes você tem trazido até a sua vida, a vida dos seus familiares, a vida das pessoas que estão à sua volta, tempestades, e talvez nem tenha percebido, mas sabe qual é a origem dessa tempestade? A nossa desobediência. Deus tem um propósito para as nossas vidas e nós precisamos seguir esse propósito. Então abra o seu coração, abra a sua vida para entender o que Deus quer para você. Porque a partir desse momento, a partir do momento que você entende isso, sem dúvida Deus vai fazer coisas grandiosas através de você. E Jonas, naquele barco que estava sendo açoitado pelas ondas, pelo vento, ele dormia. E sabe, nós vamos falar daqui a pouco de uma outra pessoa que também dormiu no meio de uma tempestade, mas o sono de Jonas era um sono diferente. Era um sono de quem estava desmotivado em cumprir o propósito do Senhor. É um sono de quem estava totalmente perdido dentro daquilo que Deus tinha para a vida dele. E quando eles descobriram que existia aquele homem dormindo no porão do navio, e eles lançaram sortes e identificaram que a causa de tudo aquilo era daquele homem, eles perguntaram a ele, fizeram várias perguntas para entender quem ele era, de onde ele vinha, a que Deus ele servia. E Jonas, respondendo essas perguntas, disse a eles: me lancem no mar que o problema vai cessar. Jonas não pediu para ser lançado no mar porque ele queria mudar o seu destino. Não. Jonas não pediu para ser lançado no mar porque ele iria ser engolido por um grande peixe, iria ser levado até a costa de Nínive. Não. Jonas pediu para ser lançado no mar porque ele achava, dentro da depressão que ele vivia, que seria muito melhor para ele a morte do que cumprir o propósito de Deus. Mas Deus, ele tem planos diferentes. Meu irmão, essa tempestade que talvez você tenha provocado, essa tempestade que você está vivendo, saiba de uma coisa: Deus, ele quer te tirar dela, mesmo que seja através de um ambiente totalmente improvável, como o ventre de um peixe. Mas Deus faz isso para que ele traga em nós a única coisa possível de cessar esse tipo de tempestade: arrependimento. E eu quero que você se arrependa, abra o seu coração e entenda o propósito de Deus para você. Meu irmão, você precisa entender que no momento em que Jonas estava no ventre daquele peixe, ele foi compelido ao arrependimento e ele entendeu verdadeiramente que o que Deus queria não era algo que ele poderia vencer com a sua simples vontade, mas a vontade de Deus era soberana. E ele acabou indo até aquele lugar, ele acabou cumprindo o propósito de Deus e acabou vivendo por muitos e muitos anos. Então entenda, se a tempestade que você está é provocada pela sua desobediência, o único mecanismo para que você saia dela é o arrependimento. Mas existe um segundo tipo de tempestade. É uma tempestade que vem para testar a nossa fé. Jesus, certa vez, estava com seus discípulos, logo após o momento em que ele tinha multiplicado pães e peixes. Então imagine o clima. Pare para pensar, meu irmão, diante de um milagre, a sua fé está avivada, a sua fé está totalmente ativa. E lá estava Jesus com os discípulos após a multiplicação, após despedir as multidões alimentadas, e ele chega até a margem do mar da Galileia, diante de um clima totalmente instável, já diante de um clima instável, e ele diz aos seus discípulos: atravessem a margem, porque eu vou ficar aqui orando. Os discípulos olharam um para o outro e disseram: bem,
Nós não temos outra alternativa. E eles seguiram e entraram naquele barco para cruzar o Mar da Galileia. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o Mar da Galileia efetivamente não é um mar. Ele é como se fosse um grande lago. E ele tem cerca de 11 quilômetros de diâmetro. E quando os discípulos entraram naquele barco, alguns deles experientes pescadores, outros nem tanto assim, eles começaram a entrar no mar e as ondas e o vento começou a agredir aquele barco e eles começaram a se atemorizar, começaram a se assustar, mas eles sabiam de uma coisa, eles tinham uma palavra. E sabe, meu irmão, mesmo que Jesus não tenha subido naquele barco, mas eles tinham certeza que mesmo de longe, mesmo na margem, Jesus acompanhava eles e estava com eles, e eles seguiram naquele propósito. Quando eles tinham entrado cerca de 6 quilômetros, se você fizer a conversão em estádios, que está escrito na palavra, quando eles já tinham chegado mais ou menos na metade do mar, eles ficaram com muito medo, porque as ondas estavam muito mais fortes. E de repente, Jesus, percebendo isso, caminhou até eles andando sobre as águas. Meu irmão, Jesus nunca tira os olhos de você. Se você tem uma palavra e uma tempestade se levanta, mesmo que seja uma tempestade natural, porque muitas vezes o que nos aflige é o que está afligindo a todas as outras pessoas. Mas eu quero que você entenda, Jesus não tira os olhos de você. Jesus nunca vai tirar os olhos de você. E Jesus se aproximando daquele barco, os discípulos clamaram, chamaram por ele, e quando ele chegou até o barco, o vento cessou e eles concluíram a sua travessia. Saiba de algo, Jesus está com você em todos os momentos, mesmo que você não veja, mas Ele está ao seu lado no meio da tempestade. Esse texto você pode encontrar lá no livro de Marcos. Assim como nós já falamos sobre Jonas, agora você pode ler esse texto posteriormente em Marcos 6, dos versos 47 ao verso 52. Amém? E existe uma terceira tempestade, uma tempestade que vem com o intuito de nos destruir. E aí você tem que entender que a primeira que nós falamos foi provocada por nós mesmos. E sabe quem enviou aquela tempestade sobre o barco que Jonas estava? O próprio Deus. A segunda que nós falamos, ela era uma tempestade que já tinha se formado sobre o mar da Galileia, ou seja, uma tempestade que naturalmente estava acontecendo. Mas essa terceira, que tem o intuito de nos destruir, ela é uma tempestade que é enviada, que é mandada pelo diabo. O inimigo de nossas almas não se agrada quando Deus tem um propósito e nós decidimos cumprir esse propósito. Então, lá no livro de Mateus, no capítulo 8, você vai ver que Jesus, depois de pregar para as multidões, depois de falar para as multidões, ele decide subir no barco com seus discípulos e atravessar o mar da Galileia em direção a uma região chamada Gadara. Uma região que era uma região incrédula, era uma região ímpia, que tinha muitas pessoas de coração duro. Mas Jesus sabia que naquele lugar ele tinha algo para cumprir, ele tinha um propósito para executar. E quando Jesus, cansado, entrou naquele barco, ele foi descansar. E eu imagino, irmãos, que não existia indícios de tempestade quando Jesus entrou junto com os discípulos naquele barco. Mas o inimigo, sabendo qual era o propósito de Jesus em atravessar até a outra margem, enviou uma tempestade, enviou um vento muito forte, ondas muito fortes, que a palavra diz que as águas enchiam o barco. Imagina isso, meu irmão. Eu não sou um marinheiro, não sou, de jeito nenhum, nunca fui e não sei se um dia serei. Mas eu tenho certeza absoluta que se tem algo que apavora um marinheiro, é um barco cheio de água. Tenho certeza absoluta disso. E aqueles homens olhavam para o barco e o barco se enchia de água e Jesus estava dormindo. Ele estava dormindo porque ele estava cansado, mas ele estava dormindo também porque ele sabia o que ele tinha para fazer na outra margem e que nada o impediria disso.
E quando os discípulos desesperados vão até Jesus acordá-lo, a primeira coisa que ele fala é exatamente a ferramenta que você precisa ter para vencer esse tipo de tempestade. Ele olha para os discípulos e diz: por que vocês são tão tímidos? Por acaso vocês não têm fé? A fé naquilo que Deus tem, no propósito que Deus tem para a nossa vida, nos leva a vencer as tempestades. Mas sabe, muitas vezes o maior inimigo da nossa fé, o maior inimigo desse contexto de vitória sobre a tempestade é a timidez. A primeira coisa que vai ser plantada no seu coração é: eu não consigo, eu não posso, eu não vou falar, eu não vou dizer, eu não vou me posicionar. E eu quero trazer para você no dia de hoje que você precisa tomar uma posição de fé no Senhor. Você precisa viver aquilo que o Senhor determinou para você. Sabe por quê? Quando Jesus ergueu a sua voz e ordenou que o mar e o vento se acalmassem, e eles assim obedeceram, os discípulos olharam para ele maravilhados e disseram: quem é esse que até o vento e o mar obedecem à sua voz? Meu irmão, essa mesma autoridade está sobre a sua vida. Você precisa ter uma voz ativa de fé. Sabe por quê? Na outra margem existe alguém que precisa da sua palavra, que precisa da sua voz. E quando Jesus chegou na outra margem, aquele homem endemoniado há muito tempo, há muitos anos, foi até ele e foi liberto. E aquele homem conseguiu levar esse testemunho e essa palavra de Cristo a toda aquela região de um coração tão endurecido. Então eu quero que você entenda, meu irmão, que para cada origem de tempestade existe um comportamento possível para a vitória. Eu peço que você, nesse momento, feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós cremos na vitória sobre a tempestade. Nós cremos, Senhor, que a origem, Pai amado, independente de qual for, Senhor, nós nos posicionaremos, Senhor, diante da tempestade, seja com arrependimento, Pai amado, seja tendo certeza da Tua presença conosco, Senhor, ou seja, Pai amado, através da nossa fé, de uma palavra de fé posicionada em Ti, Senhor. Nós cremos que nenhum dos propósitos, Pai, serão frustrados em nós, e nós abençoamos, Senhor, as vidas das pessoas que estão assistindo, Pai amado, nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Meu amado, eu tenho novidade para você. A nossa igreja, ela está em transição de lugar. E pode ter certeza de que nós estamos preparando um ambiente de recomeço para você. Em breve, nós estaremos divulgando esse lugar novo que nós vamos estar ocupando. Dobra teu joelho, continua orando, porque Deus ele tem feito coisas maravilhosas em nosso meio e nós precisamos estar muito alegres. Mas e aí, como é que eu vou ficar sabendo? Você precisa seguir nossas redes sociais. Você precisa estar conectado no nosso Instagram, estar conectado no nosso YouTube, Igreja do Recomeço. Não tem como você errar, só existe uma e você precisa cumprir o seu propósito. Nós precisamos da ajuda de vocês, porque estamos entrando num ambiente novo, num ambiente diferente e vamos precisar muito da sua contribuição em oração, mas também vamos precisar muito da sua contribuição através dos seus dízimos, das suas ofertas, porque nós cremos que todos nós estamos juntos com esse propósito e Deus ele tem levantado em nossos corações desejos para que nós possamos ofertar e dizimar na casa do Senhor. Então, se você está vendo esse vídeo e quiser ofertar nesse momento, quiser dizimar, não tem problema. Você aponte a sua câmera para o QR Code que está aqui do meu lado e com certeza você vai poder nos ajudar e nos apoiar nessa obra e nesse propósito. Amém, meu irmão? Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Que Deus te abençoe. Estaremos sempre juntos em nome de Jesus. Amém.